Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Metanoia. Que bom ter vocês aqui com a gente nessa tarde maravilhosa, onde nós temos aqui Padre Douglas, sua bênção. Deus abençoe, prazer imenso estar aqui novamente. E o Zeca, que bom ter você aqui com a gente no Metanoia hoje. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Gente, daqui a pouco eu vou pedir pro Zeca falar um pouquinho mais dele, quem que é o Zeca, o que o Zeca faz, tá bom? Mas por enquanto quero convidar você para ficar com a gente nessa tarde, onde a gente vai falar sobre a liberdade, como ser verdadeiramente livre pelo Espírito Santo que habita em nós. Então vamos falar aí de como ser livres. Nós queremos ser livres, verdadeiramente livres. Muitas vezes trazemos tantas amarras, tantas coisas, e é para a liberdade que Cristo nos fez. Então, roda a vinheta para a gente começar nosso programa. E aí, voltamos. Eu, Zeca, já quero começar pedindo para você falar quem que é o Zeca, o que o Zeca faz aqui. Bom, eu sou o Zeca Portela, sou diretor de programas, sou também cineasta, autor, roteirista, trabalho aqui na Rede Século XXI e é um prazer estar aqui com vocês para dividir esse tema tão gostoso de falar, né? Liberdade. É engraçado, né? Porque já fala Zeca Portela, já tem um nome de peso ali, né, Zeca? É forte. É forte. Forte, né? Aí você traz o currículo, fica um pouco mais. Agora há pouco estava contando a história porque do Zeca Portela, né? Porque nos meios de renovação eu fiquei conhecido como Zeca e no profissional, na área de produção de vídeos e tudo mais, como Portela. Eu tive que... Aí você juntou. eu tive que juntar, porque pessoas queriam contratar o Zeca, outros queriam o Portela. Aí Falei, agregou. leva os dois, que sai mais barato. Os dois lados da Uma moeda. coisa só, né? Isso. Mas vamos entrar aí no nosso tema. Queremos falar sobre a liberdade. Aqui a gente estava, até antes de começar, né? A gente aqui, lembrando de várias músicas, né, Padre? O Padre não parava de cantar várias músicas aqui, né? Mas eu quero começar perguntando o que seria liberdade. Vamos falar da bendita e maravilhosa liberdade. O que seria liberdade? Ou a verdadeira liberdade? Qual é a liberdade Isso é um que assunto, conhecemos? isso é um assunto tão antigo quanto a humanidade. Eu me lembro que quando eu estudava filosofia na faculdade, existiam dois grandes assuntos sobre os quais a filosofia sempre se debruçou. Desde lá, Sócrates, que foi considerado o pai da filosofia no sentido de falar sobre o ser humano, né? Antes dele tinha filosofia, mas era, a gente chama de cosmologia, né? Sobre a natureza, etc. Mas quando se começaram a perguntar sobre o que é o ser humano, a alma humana, a mente humana, era verdade e liberdade. São dois conceitos bem amplos, bem profundos e que não só receberam, como ainda recebem até hoje todo tipo de definição, né? Então, eu penso assim, que existem as noções, os conceitos de liberdade em todas as áreas do conhecimento. Liberdade segundo essa ou aquela filosofia. Liberdade segundo esse ou aquela escola de psicologia. E tem a liberdade segundo a fé cristã, que é o que de fato nos interessa. Que é o que a gente vai começar a falar aqui, né? Mas eu quero receber você que está aí com a gente, que estava assistindo o programa da Maria do Rosário com a gente. Já quero te receber. Pedir para vocês que estão conosco, fica aqui com a gente. Vamos falar sobre a liberdade, sobre ser livre no espírito. Deus nos quer livres, para isso que nos criou, para que fôssemos livres, verdadeiramente livres. Então fica aqui com a gente, já vai deixando aqui, ó, no nosso chat suas perguntas, suas dúvidas que você trouxer aí no coração. Mas também convido você para compartilhar a nossa live. Compartilhar com seus amigos, conhecidos, nos grupos das famílias, onde você quiser, compartilhe essa live com a gente, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E a gente vai aqui continuar o nosso papo sobre a liberdade, né? A gente está falando, por enquanto, sobre a questão do significado da liberdade, mas o Pato está tocando aqui num assunto, né, Zeca, que é interessante, porque existem os conceitos de liberdade sobre várias variáveis, né? E aí, eu acho que é interessante a gente começar
falando o que é mais ou menos, né, dentro da liberdade que o senhor falou, da questão da filosofia, da vida humana, mente humana, mas o que é a liberdade segundo A fé cristã, né? exatamente. E a palavra de Deus. Primeiro você tem Jesus falando sobre a liberdade, principalmente no Evangelho de São João, um evangelho sempre muito citado, que a liberdade decorre de conhecer a verdade. Quando você conhecer a verdade, ela te tornará livre, ela te libertará. É João capítulo 8, que é muito citado, muito conhecido. Depois você tem São Paulo, na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, a carta aos Gálatas no capítulo 5. Ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ali ele fala sobre liberdade em paralelo com a lei. A lei aprisionava e o Espírito liberta. Sempre foram textos bastante complicados, assim, para quem é de fora da fé cristã, é praticamente impossível compreender. E para quem está dentro, são palavras com que Paulo joga, assim, que precisam de uma iluminação, não é? Quem melhor jogou luzes sobre esses textos de São Paulo, a respeito de liberdade, foi Santo Agostinho. Já lá no século V, VI, ele explica assim, olha, para que nós entendamos primeiro que a liberdade, é preciso diferenciá-la do livre-arbítrio, que são dois valores em si mesmo, mas são coisas diferentes. Então, primeira coisa, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas. Você escolhe o que você quiser. Isso é livre-arbítrio. E alguns acham que isso é liberdade. O que é liberdade? É eu poder fazer o que eu quiser, escolher pelo que eu quiser. Não, isso é livre-arbítrio. São coisas diferentes, né? Bem Eu queria até ler diferente. aqui, padre, porque assim, às vezes a gente fala... eu vou pegar o conceito aqui geral, procurando num Google da vida mesmo, só para a gente ter como referência também, que fala... É o grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal, que era o que o padre estava falando no início, né? Que é tão antigo quanto a humanidade. Porque acho que desde sempre o anseio de todo homem, né? É ser livre. É ser verdadeiramente livre, que é o que a gente estava falando. Mas aí que entra também toda a questão do que o senhor falou sobre a questão do livre-arbítrio. Então, mesmo aqui está falando de um grau de independência legítimo. Será que a gente pode comparar que essa definição que eles trazem, claro que assim, toda palavra precisa do seu grau de definição, mas aqui a gente quer falar não só do que significa a palavra em si, mas todo o conceito de liberdade. Então, a gente pode, será, comparar esse conceito de liberdade segundo a filosofia com essa questão do livre-arbítrio? Pode. Assim, o livre-arbítrio é uma capacidade dada por Deus ao ser humano. Quando você olha lá, Gênesis, capítulo 2 e 3, é dada ao ser humano a possibilidade de escolher o que ele quiser. O que quiser. Deus deu. O livre-arbítrio é um dom. Às vezes o povo pergunta, né, o que estava fazendo essa infeliz daquela árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio? Né, o que ela estava fazendo lá? Deus sabia que não ia dar certo. Sabe? Ia dar uma desgraça terrível encostarem nela. Para que ele pôs lá? Então, aquela árvore é uma porta aberta para fora do paraíso. É uma forma de Deus dizer assim, olha, vocês são tão livres, que vocês são livres, inclusive, para sair do paraíso, se vocês quiserem. Então, está aqui, essa árvore. Se comer desse fruto, o paraíso já era. Quer dizer, Deus não é... Ele nos quer felizes. Mas, justamente porque ele nos quer felizes, ele não impõe essa felicidade. Porque qualquer coisa que seja imposta já não é felicidade. E não é amor, né, padre? E não é amor. Aquela árvore, por pior que pareça, é prova do amor de Deus. Ali no paraíso. O senhor falou uma coisa, estava lembrando aqui até, Zeca, também, de uma vez, assim, conversando, essas conversas de ensino médio, né? A gente sempre
debate sobre a questão da existência de Deus, sobre a questão do amor de Deus, e eu lembro até de umas conversas onde eu escutava assim, mas se Deus ama tanto a gente, então por que a árvore? Então por que testar o ser humano, né? Aí eu lembro que na época, eu fiquei pensando assim, como a gente sempre joga para o outro, né? Mesmo quando é relacionado a Deus, a gente tem sempre uma tendência que mesmo as escolhas que eu faço, que podem me prejudicar, mesmo assim eu ainda olho para Deus como se essa possibilidade de escolha ainda fosse um teste do amor de Deus por mim, quando não faz sentido, porque é exatamente o contrário, pelo que o senhor tá contando aqui pra gente, desse dom que Deus dá ao homem de poder escolher. Isso até é quando não vai ser bom para ele. Porque não significa que porque você pode escolher que vai ser bom para você. Eu acho que essa é a diferença, né? Então, agora você veja aqui que nesse exemplo, eles têm o livre-arbítrio para escolher sair do paraíso. E eles fazem essa escolha. E percebe que no momento em que eles escolhem sair do paraíso, o paraíso é perdido definitivamente. Em outras palavras, com o livre-arbítrio, eles perdem a liberdade que o paraíso dava. Então você percebe que uma coisa é livre-arbítrio, outra coisa é liberdade. Liberdade é um ponto de chegada. Livre-arbítrio é um ponto de partida. Livre-arbítrio é a capacidade de fazer escolhas, ok. A liberdade é a escolha certa. É quando você, ao fazer uma escolha, essa escolha te torna mais livre do que o que você era antes de fazê-la. Aquilo te torna melhor, te torna maior. Se a escolha feita no livre-arbítrio, aí é Santo Agostinho, né? Se a escolha... Só existe liberdade na escolha pelo bem. Existe livre-arbítrio para o bem e para o mal, mas não há liberdade no mal. Eu gosto de dar um exemplo quando eu prego sobre isso. Existe livre-arbítrio para a pessoa começar a usar drogas ou beber e livre-arbítrio para não fazer isso? Sim, tem livre-arbítrio para os dois. Agora, se a pessoa opta por beber e se drogar, depois que ela faz essa escolha, ela é livre para sair a hora que ela quiser? Não, porque ela se torna dependente e ela vai ter sérias dificuldades de sair dali de dentro. Quem usou o livre-arbítrio para escolher não beber ou não usar droga, continua livre, inclusive para usar se quiser. Exatamente. Ele continua livre. Então, esta escolha, o uso do livre-arbítrio pela escolha de não beber ou não fumar, ou não usar droga, me mantém livre. Isso é liberdade. Eu que não sou usuário de drogas ou não sou alcoólatra, eu sou mais livre do que a pessoa que está no vício. Então, mas ela é livre para usar. Não, ela foi livre para escolher usar. Ela não é mais livre, porque se ela disser para ela mesma, eu quero deixar agora, assim ela não consegue. Ela está dependente. Né? Exatamente. Eu gosto desse exemplo que o senhor deu, padre, porque quando a gente fala na liberdade, falando conceitualmente, assim, popularmente falando, sempre dá a impressão que liberdade é fazer aquilo que se quer fazer, né? É o livre-arbítrio. Mas, no geral, o conceito que o mundo tem, vamos dizer assim, de liberdade é que sou livre quando eu faço aquilo que eu quero. Mas, na verdade... Mas aí, na verdade, entra exatamente o padre com esse exemplo que faz a gente entender que não é. É exatamente esse conceito que nós falávamos aqui de liberdade de escolher pelo bem. Então, assim, eu não sou livre quando eu escolho algo que depois me escraviza. E aí eu estava até lembrando, até comentava com o senhor, né, da leitura que é hoje, que fala, né, dessa liberdade, que Cristo fala, se permanecerdes na verdade que sou eu, então serei verdadeiramente livres. Mas aí os fariseus vão falar, né, mas nós não somos mais escravos, porque nós somos filhos de Abraão. Nós já somos libertos. E aí Cristo fala, vós sois escravos do pecado. E aí eu queria entrar um pouco nisso, porque, por exemplo, a gente tem tantas possibilidades, assim como no exemplo que o senhor deu, mas tem tantos outros exemplos que, assim... Porque se a gente pensar na droga, eu acho que é algo até visivelmente, vamos dizer assim, claro... De prisão. Que uma hora você vai ser escravo. Mas, por exemplo,
quando a igreja nos ensina, acho que a gente está até num tempo propício para falar dessa questão da mortificação, do jejum, quando a igreja nos ensina sobre a mortificação, o jejum, é pensando também nessa nossa liberdade de escolha, porque mesmo quando a gente acha que tudo bem, por exemplo, dá o exemplo da comida, porque, não, eu quero comer aqui agora o meu doce, não tem problema nenhum, né? Mesmo essas coisas que parecem boas, né? Quando a gente está escolhendo o tempo todo por isso, isso traz uma consequência sobre nós que depois a gente não tem escolha. E aí eu acho que entra muito naquilo que o senhor está falando também, né? Da liberdade como algo que é além da minha escolha, que aí entra no livre-arbítrio, claro, né? Mas então eu acho que eu queria trazer um pouco disso nesse sentido, de que muitas vezes existem coisas aqui pra gente que o mundo nos oferece que nos parecem boas. Então quando a gente escolhe por elas, muitas vezes nós nos sentimos livres por aquilo, mas aquilo aos poucos, mesmo às vezes a gente sem perceber, vai nos tornando escravos. E é isso que o pecado faz em nós, não é? Isso. Não sei se o Zeca Não, eu estou pensando em tudo que vocês estão falando, estou aprendendo um pouco. Estou me sentindo livre para aprender um pouco com vocês. E seja livre também para falar. Eu penso muito no aspecto prático de tudo que está sendo falado e tudo no livre-arbítrio, de você escolher ir por um caminho ou por outro e tudo mais. Mas o sentimento que isso traz, a liberdade de sentir, a liberdade de pensar, a liberdade de falar, a liberdade de se expressar, né? Que hoje é tão conturbado, às vezes por coisas que você se manifesta e depois as outras pessoas querem tirar a sua liberdade. Aqui, por exemplo, tem pessoas falando que está pedindo libertação. Outro Já tipo, é outro aspecto, outro né, aspecto da liberdade. liberdade. Que a pessoa se sente, como o padre falou, né, aprisionado pela escolha que fez a partir do livre-arbítrio, sente aprisionado e sente necessidade dessa libertação. É porque o ser humano ele vai sendo colocado, quando ele não se coloca, né, ele próprio, em diversas prisões. Eu citei esse exemplo, né, que é uma prisão fisiológica, o vício, né, a dependência química. Mas existem prisões mentais, existem prisões sociais, né? Como o Zeca citou, censuras, tentativas de cercear direitos, etc. Então, prisões sociais, prisões familiares, prisões afetivas. Existe todo tipo. Então, toda situação em que você faz escolhas, ou então, para ser bem genérico, porque eu estou pensando aqui no exemplo que o Zeca citou de prisões sociais, né? Às vezes por políticas, militâncias, etc. existem. Quando escolhas são feitas, seja por mim ou por quem quer que seja, e aquilo gera algum tipo de prisão, então na realidade foi um mau uso do livre-arbítrio. E não houve verdadeira liberdade para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Ou seja, quem é que tem interesse em fazer uma opção pelo mal? Não é? Vamos assim pensar na prisão social, como nós usamos aqui de exemplo. Se de repente, vamos supor que houvesse um decreto na nação proibindo, né? Você não pode publicar isso, você não pode se expressar daquela forma, etc. Bom, a quem interessa escolher, né, criar um decreto assim e votar num decreto assim? A quem interessa? Bom, ela pode votar por certos interesses pessoais. Então, ninguém pode se expressar de forma X. E se amanhã ela quiser se expressar? Ela se pôs numa prisão. Ou então, não, olha, pode rolar um esquema corrupto ali. Não, vamos votar e aí a gente vê isso daqui, um benefício, às vezes financeiro ou de influências, etc. Então, ela se tornou prisioneira de interesses escusos. Assim, ela é uma pessoa prisioneira do imediato. Ela não é capaz de pensar nos demais, ela não é capaz de pensar num projeto de nação ou de sociedade. Então, veja, é prisão de toda forma. Para ela, inclusive, que não enxerga, que toda escolha pelo mal gera uma prisão. Seja para mim, seja para o outro. Às vezes para o outro mais imediatamente, e para mim a longo prazo, ou o contrário, mas sempre vai gerar.
Só há liberdade no livre-arbítrio exercido no bem. Exatamente. Aí há verdadeira liberdade. Então, a liberdade é uma coisa que se conquista, não é uma coisa que se tem. O que se tem? O livre-arbítrio. Nós somos livres no sentido de termos arbítrio. Mas liberdade? Bom, liberdade você vai conquistando. Na medida em que faz as escolhas, assume as consequências dessas escolhas. Tem uma frase num prefácio de uma oração eucarística que a gente faz na missa. Se não me falha a memória agora, é no prefácio para os santos, que diz assim, que o Senhor nos conceda a liberdade de correr no certame que nos é proposto. Eu sempre, toda vez que eu leio aquilo ali, prefácio dos santos, correr com liberdade no certame. O mundo jamais vai admitir uma coisa dessa. Se eu estou num certame é uma cerca. Que liberdade é essa? Então, eu tenho a liberdade, eu tenho um certame e tenho liberdade de andar dentro dele. Liberdade de estar protegido por ele, porque um certame não é uma prisão, é uma proteção. E liberdade de sair dele, inclusive, se eu quiser, porque está escrito certame que nos é proposto, não imposto. Tudo que se impõe tira a liberdade, impede você de exercer o livre-arbítrio para fora daquilo ali. Então, liberdade sempre é algo que se conquista. E Nosso Senhor, quando nos viu escravos do pecado, né, é a pior de todas as prisões, nos viu escravos do pecado, ele começou um processo de libertação. Começou com a lei. Então, a lei foi o primeiro ato de Deus de libertar o ser humano. Por quê? Nós éramos escravos, nós seres humanos, né? Nós éramos escravos do excesso de livre-arbítrio. Né? Imagine só, quanto tempo da vida dura um ser humano? Vamos chutar bem alto lá, 100 anos. Imagine você passar 100 anos fazendo experiências de vida para tentar descobrir o que dá certo e o que não dá na vida. Então você gasta a vida inteira procurando um caminho para seguir, ao invés de seguir um caminho encontrado. Então Deus, quando ele revela a lei, ele está libertando o ser humano. Olha, isso aqui é o que dá certo e isso aqui não dá certo. Então repara que a lei, ela tem um aspecto, vários aspectos negativos, né? Não matarás, não furtarás, não levantarás falso, não cobiçarás. Ou seja, o caminho não é esse. Não vá por aqui. A lei, ela vai afunilando e impedindo o povo de ir por um caminho falso, por escolhas falsas. Agora, uma coisa é o que a lei diz para não fazer. Outra coisa era o desejo do ser humano. Aí a gente começa a entender o que Paulo queria dizer. A lei aprisionava, Paulo diz isso, a lei era um peso, a lei era uma prisão, porque ela simplesmente nos proibia. Mas ela não muda o coração do homem. Ela não muda. A vontade está ali ainda. Exatamente, porque é engraçado, porque quando a gente fala assim, voltando nesse aspecto de liberdade, como fazer aquilo que eu quero, né? Aí entra toda a questão do pecado, porque às vezes a gente escuta assim, mas eu sou livre mesmo, eu falo aquilo que eu penso. E aí, voltando para esse aspecto da verdadeira liberdade, a gente pensa que, na verdade, é o contrário. Porque você não tem a liberdade de, às vezes, não reter aquilo que você pensa que pode ser um mal. Isso, você é escravo das próprias palavras. Você é escravo, exatamente, escravo das coisas. Mas o padre está tocando aqui nessa questão de Cristo que nos libertou, das leis que foram trazidas a nós por Deus para que nós fôssemos livres. E aí eu queria que a gente começasse, né, até falar dessa questão do Espírito que nos faz livres. Porque o padre, falando na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sempre em tudo, né? Porque quando a gente fala lá, pensando na época de Moisés, quando veio as leis lá, os 10 mandamentos, a gente tem aquela visão
daquele Deus grandão de barba que escreveu as leis e mandou pra gente. Mas em tudo o Espírito estava, Sim. né? Até para redigir a lei. Até para Exatamente. redigir a lei. É curioso, enquanto o Pato estava falando, não, para fazer o gancho para entrar claro. nessa nova parte aí do assunto, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com os jovens e tudo mais, e em que falava que fizeram os jovens que eram tratados com total liberdade, que podiam tinha uma. Vocês sabem que nos Estados Unidos eles pesquisam desde o primeiro ano de vida. É verdade. Eles adoram Eles uma adoram pesquisa. uma estatística, uma coisa. Então, País das aí eles estatísticas. fizeram essa pesquisa e viram que esses jovens que eram tratados com toda a liberdade, faziam o que bem entendiam e tudo mais, eles não se sentiam amados pelo pai, pelos pais. Aham. Eles tinham. Porque, então, entrou no que o senhor falou, né? Da lei, ela parece que. Indica o caminho. Indica o caminho e para dar liberdade interior também, né? Uhum. É isso mesmo. É isso Para mesmo. Ó, dar liberdade, é. para trazer liberdade interior, porque a pessoa pode se sentir livre para ir e vir fazer o que bem entende e tudo mais, estar totalmente aprisionada aqui dentro. É o que Perfeito. acontece com muitas pessoas que têm a vida econômica tranquila e tudo mais, mas que estão ainda se sentindo amarrados por dentro. Exato. Porque ali dentro tem alguma coisa que impede, né, essa liberdade de ser, né? Que isso eu acho que é O mais importante. isso que é o mais importante. É porque livre-arbítrio é poder fazer o que quer. Mas liberdade é saber o que se quer fazer. Exatamente. Eu sei o que eu quero fazer. Você citando essa pesquisa, olha que fantástica. Essas pessoas, esses jovens, que podem fazer tudo o que querem. Geralmente eles vão fazer tudo o que quer, em que sentido? De pecado, todo tipo de imoralidade, de prazeres, de desejos, etc. Vai por essa linha, vai por esse rumo. Só que acontece que isso cansa, sabe? Isso cansa, isso exaure o ser humano. O pecado, ele é como um grande deserto. Imagine assim, você pegar uma pessoa e colocar ela no Saara, assim, ela tava morrendo de frio em algum lugar, sabe, rangendo os dentes, não, vou pôr você no Saara. Então, a primeira impressão é maravilhosa, quentinho, não tava aquele gelo que eu tava sofrendo, e olha só, quanto espaço, aí a pessoa sai correndo, né? Aí ela corre, ela escorrega uma duna, sobe outra, daí escorrega outra duna e sai rolando na areia, vira salto mortal, uma alegria, porque é um grande deserto. Só que chega uma hora que você tem necessidade de saber para que lado você vai. Porque um deserto nada mais é do que um lugar sem nenhuma trilha. Não tem trilha, não tem caminho estabelecido. Então, qual é o caminho? Eu tô aqui vindo de onde e caminhando para que lugar? Chega uma hora que isso dá uma vertigem interior, uma angústia. Mas, quer dizer, eu ando para lá, é tudo igual. Eu ando para trás, é tudo igual. Para lá. Será que isso aqui não leva a lugar nenhum? Todo ser humano vai chegar uma hora que de tanto andar e pular e virar cambalhota no pecado, vai perceber que ela está num grande deserto. Que ela está andando para lugar nenhum. Ótimo Sabe? exemplo, é. Para lugar nenhum, como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. E os anos vão passando, os dias vão indo embora, e tudo vai indo embora junto com o tempo, o vigor físico, a bela aparência, tudo aquilo que ela achava que era o seu maior instrumento de liberdade, sobretudo o corpo, que é o que as pessoas mais vão usar para o seu lazer, para o seu entretenimento. Chega uma hora que a pessoa ela tem necessidade de caminho. E caminho De sentido. é isso. E um caminho é uma trilha específica. Ou seja, caminho é isso aqui. Ele tem um diâmetro. Não é mais do que isso. Ela tem a margem direita e a margem esquerda. Caminho é figura de limite. Existe um limite. O caminho é este aqui. Então, por que é que Nosso Senhor dá a lei para o povo no deserto? Porque é um povo que está no deserto, desde sempre o deserto é o pecado. O deserto é o oposto do paraíso.
O paraíso era um oásis. E agora o pecado é um deserto. Então agora vocês têm um caminho para seguir no deserto. O caminho é a lei. É a lei. E se vocês forem fiéis à lei, eu os levarei à terra da promessa. Não é? Agora, a primeira geração fracassou. Porque uma coisa é você saber o caminho. E outra coisa é ficar se debatendo contra ele, né? Ai, mas esse caminho tem espinho. Ai, mas esse caminho tem pedra. Ah, então foi o que aconteceu. O Salmo 94 diz, né? Esse povo era de dura cerviz, não conheceram os meus caminhos, e por isso eu jurei na minha ira, eles não vão entrar no repouso prometido. Precisou passar uma geração. Assim. Pois é. Agora, o Espírito, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que veio fazer o que finalmente a lei não fez. Né? Imagine assim, que aquele que pavimentou o caminho, ele sabe perfeitamente que o melhor caminho é esse aqui. Como você não pavimentou, não foi você que cavou, você não olhou de cima, né? Imagina assim que hoje em dia um bom engenheiro usa um drone, faz sondagem de solo, e aí ele vai e trilha um caminho. Eu fico pensando nisso quando eu pego a estrada, em alguns lugares do país, e a estrada é cheia de curva, né? Curva aqui em São Paulo, quando a gente desce a serra para ir pro litoral. É tanta curva. Eu falei, mas aí você percebe nitidamente que você fez uma curva enorme que, se fosse em linha reta, teria sido mais rápido. Eu fico, por que não fizeram isso aqui em linha reta? Aí eu procuro me lembrar, espera aí. Quem fez essa estrada, com certeza fez um estudo de solo. Eu tenho um amigo muito próximo que é engenheiro, ele fala muito dessas coisas. A pessoa fez um estudo de solo. Se deu essa volta toda, é porque por mais que eu não entenda a razão, tinha que dar essa volta. Vai ver, era uma montanha, era pedregosa demais, ou era argilosa. Se furasse no meio para fazer um túnel aqui, ia desbancar tudo, o barranco, não sei. A pessoa fez, então ela sabe como traçar um caminho. Mas você imagina, Deus dá a lei, né? Não faça isso, não com o pai, né? Isso, então. Aí o povo do Antigo Testamento todo, até chegar ao Senhor Jesus, eram pessoas que tinham o caminho, mas porque não entendiam por que o caminho tinha que ser esse. Se você voltando à comparação, se você é um engenheiro que fez essa obra, esse caminho, não dá vontade de abrir a cabeça da pessoa assim, ó, arrancar o miolo dela e colocar o seu dentro da cabeça para ver se ela enxerga como você enxerga, para ver se ela pensa como você pensa. É a vontade que a gente tem. Acho que é a vontade que os pais têm também, né? É, de enfiar. Quando vê o filho indo pro caminho errado, falando assim, eu sei que ali não dá, mas a pessoa quer ir por ali, né? Então, pois é. Vai, né? Então, você quer enfiar a sua mente na mente do outro. Então, nós não podemos fazer isso. Deus não só tem o poder, como faz. O Espírito Santo é a mente de Deus, o sentimento de Deus colocado dentro da pessoa. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir finalmente. Ou seja, lembra aquela lei que vocês não aceitam, que vocês ficam toda hora achando que seria melhor, quem sabe, se fosse de outro jeito. Então, eu vou pôr meu Espírito em você. Ezequiel 36. Uma das promessas do Espírito Santo. Colocarei em vós o meu Espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e colocarei o de carne. E naquele dia não se precisará mais de dizer que alguém vos diga, faça isso ou não faça aquilo. Porque o meu Espírito em vós vos convencerá. E Jesus falou isso em João 16, né? Quando vocês receberem o Espírito, ele vai convencer vocês a respeito do pecado, do juízo. Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Já vi uma lei mandando fazer isso. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não preciso mais da lei, porque é uma coisa tão inconcebível não amar a Deus sobre todas as coisas, que o Espírito me convenceu. Então você concorda que, para mim, essa lei não existe mais? A quem ama não é necessário lei, já encarnou, né? Encarnou. Já encarnou, já faz parte do dia a dia, já faz parte da vida, né?
não tem mais aquele peso da lei. Não tem. Não tem mais o peso da lei, nem daquilo. É como o senhor falou, tem o caminho a seguir. E o Espírito Santificador, né, educador das almas, vai nos mostrando esse caminho. E aí você tem liberdade. É diferente, é diferente. Agora, se você não tem consciência desse caminho, gostei muito do que o senhor falou dessa questão do caminho, né? Porque eu acho que é isso que o Espírito Santo vai fazendo e vai nos dando cada vez mais liberdade de ser. Né? Exatamente. Eu fico me perguntando assim, se eu saio de São Paulo e quero chegar em Aparecida e digo assim, não gosto da Dutra, detesto essa rodovia. Eu vou arrumar outro caminho. Beleza, aí a pessoa tenta ir por dentro das cidades todas, né? Ali ela sai desde São Paulo até o Vale do Paraíba. Você imagina quanta volta? Eu nem imagino se é possível. Deve existir umas trilhas de terra, uns atalhos rurais e vai andando. Vai demorar muito mais para chegar. Deus só vai sofrer, vai quebrar o carro, vai gastar gasolina. Olha, sendo que já tem um caminho. Criatura, essa estrada... Então, veja, quem é livre mesmo? É o que chutou o balde e disse, eu não vou por aqui porque eu faço o que eu quiser. O rebelde acha que é livre e ele é escravo da própria burrice. Porque é burrice. O caminho é para que você seja livre. Olha, ir pela Dutra, né? Aqui, que é a comparação que eu estou fazendo, né? Quem não é de São Paulo, é a rodovia que vai de São Paulo para Aparecida. É a Dutra. É esse o caminho. Não, eu gosto mais da Castelo Branco, que é uma outra rodovia que vai sentido Paraná. Não, tudo bem. Se você quer pegar Castelo Branco, você pega. Você é livre para isso. Mas você não vai chegar em Aparecida. Castelo Branco leva para o outro lado. Então, assim... Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. É bem isso. Então, não, eu quero chegar em Aparecida. Então, você é livre para escolher a rodovia. Mas você não terá... você só tem liberdade assumindo todas as consequências da escolha pela qual você optou. Você quer a Castelo Branco? Beleza. Mas ela leva para o outro lado. Ela não leva para Aparecida. Vai pagar mais pedágio, vai ter que dar uma volta, sofrido, né? Vai ter que parar e rever o caminho, aí não vai encontrar o caminho mais fácil. E se bobear, ainda nem vai chegar onde você queria chegar, que é aí que eu acho que tá. Mas é engraçado que aí parece que tudo volta de novo para nossa consciência ali, limitada às vezes do ser humano de querer ser Deus, né? Pois é. Porque no fim das contas, o que é essa rebeldia? É eu querer, por exemplo, que nem o senhor estava falando assim, mas por que não... Pra que tanta curva? Por que não o negócio reto? Foi você, criatura, que estudou? Foi você que foi lá e criou o negócio? Não. Mas eu quero dizer pro outro que fez, que trabalhou, tudo que aquilo é melhor. Eu acho que a gente acaba, tô falando por experiência própria, acho que a gente acaba revertendo isso para Deus, né? Deus como criador de todas as coisas, ser onisciente, onipotente, onipresente, tudo de maravilhoso, tá indicando o caminho do bem para nossa salvação, para nossa felicidade, para nossa liberdade. E mesmo assim, a gente vai pelo outro porque a gente às vezes tem essa soberba de se achar melhor que Deus, né? E ainda bem que vem o Espírito, né? É como o padre disse, né? Que o Espírito Santo vai convencendo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai sendo convencido no seu dia a dia, na prática, na sua experiência, de utilizar essa liberdade, o livre-arbítrio, de escolher, fazer as suas escolhas e vai te revelando também qual o caminho a seguir, né? Eu acho isso de o caminho a seguir importantíssimo na nossa liberdade, porque qual o caminho a seguir? Qual a vocação? Qual o chamado? Né? Então, quando você tem ciência disso, quando também você se abre para esse conhecimento, né, da lei, conhecimento de Jesus, né, da experiência de Jesus, né, que é o verbo que se encarnou, né, a palavra que se encarnou. Mas quando você conhece, e o Espírito Santo te leva a um relacionamento profundo com Jesus, e é tantas coisas sendo reveladas no dia a dia, coisas pequenas, coisas que você não se atentava antes, você não percebia antes, coisas que você fala, nossa, eu nunca pensei que era assim e tal. De repente aquela palavra, aquele texto bíblico te abre os horizontes e muda o seu jeito de pensar, e muda o seu jeito de agir. Exatamente. Entendeu?
E aí você vai trilhando um caminho cada vez mais livre, porque a liberdade está no ser. Isso. Tô batendo nisso porque é o que eu acredito. Tô E certo, padre? Certíssimo, meu Deus. certíssimo. E é bíblico, né? Onde é o Espírito, aí é a liberdade. Então, se o Espírito habita em nós, aí nós somos livres. Sim. E aí ser conduzido, né, pelo Espírito é você ir ganhando cada vez mais essa liberdade, Uhum. né? É isso mesmo. Vocês vejam, por exemplo, Paulo e Silas na prisão, como eles eram livres. É verdade. A liberdade, antes de tudo, uma condição. Não é uma situação. Qual é a situação de Paulo e Silas? Presos. Atrás das grades. E perderam a liberdade. Não. Eles estão numa situação de prisão, mas eles estão numa condição de liberdade tal que eles cantam louvores. Porque assim, a prisão já estava contemplada no projeto abraçado por eles. Eles abraçaram o plano do reino. E na mensagem do reino, já estava lá em Mateus capítulo 10, sereis lançados nas prisões por minha causa. Bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem, caluniarem. Então, eles já sabiam que a prisão estava no plano. Em nenhum momento, eles foram enganados. Então, quando você faz uma escolha e arca, alegre, feliz, com todas as consequências daquela escolha, você é livre. Você é plenamente livre. Então, olha, Paulo na prisão, Paulo na estrada, Paulo nas comunidades, ele era livre. Mas não é nessa prisão, padre, que Paulo escreve alegrai-vos sempre no Senhor? Porque aí ele tá lá, sofrendo na prisão, e ele tá falando da alegria também, né? E só uma pessoa verdadeiramente livre pode estar alegre em meio às dificuldades. Quando o senhor falava, eu estava pensando aqui, né? Na vida dos santos, né? Pensando sim em Paulo, mas na vida de tantos santos que viveram essa condição de liberdade verdadeira, né? De onde o Espírito pôde ali fecundar, de onde o Espírito pôde dar sentido a todas as coisas, que mesmo diante de uma situação, muitas vezes, de doença, né? Se a gente pega a vida de Santa Teresinha, às vezes acamada, e mesmo assim, dando da vida dela, dando da liberdade de poder sorrir, de poder dar a vida, de poder ajudar, de poder falar do bem que viveu, que vivia por experimentar a Deus, mesmo numa situação difícil, né? Isso é o que o padre falou. O estado Interior. o estado deles era de total liberdade. A primeira leitura de hoje, Sidraque, Misaque e Abdena. É verdade. Sim. a primeira também, leitura né? fala dessa liberdade. Eles estão dentro do fogo, Pois numa fornalha, e estão passeando lá dentro. E você veja, e eles são livres. Eles são livres. Porque eles fazem, eles têm convicções. Eles têm convicções. E assumem todas as consequências daquelas convicções. Então, quando algo vem de fora e se impõe sobre você, e você já não tem possibilidade de escolher para fora ou para dentro daquilo, nesse momento você perdeu a liberdade. Então, era o caso. Nabucodonosor impôs um culto idolátrico. E eles, porque são livres, dizem não. Verdadeiramente. Eles têm a opção de dizer não. Então, se você disser não, você vai morrer. Então, mas para mim, liberdade é estar no meu Deus que me libertou. Entende? Então, nós não somos só livres, nós somos libertos. Daí a diferença das palavras. Ser livre está para o livre-arbítrio. Liberto está para a liberdade. Só é liberto quem, quando livre, fez a escolha certa. Entende? Ou tem um outro aspecto do liberto. Aquele que, quando livre, fez a escolha errada, e aqui que está o Senhor Jesus, fez a escolha errada, não tinha como sair, mas foi tirado de lá, porque não tinha como sair. Então aqui está a libertação do pecado. Nenhum ser humano pode sair do pecado. Com as próprias forças, não. Eu decidi sair do pecado. Não vai dar certo. Nós precisamos de um Salvador. De alguém que nos tire de lá. Então, o Senhor Jesus veio nos libertar. Porque nós fomos livres para escolher perder o paraíso, mas não temos mais liberdade para recuperá-lo. Eu digo isso sempre nas pregações. O homem sabe colocar pecado no mundo, mas tirar pecado do mundo só o Cordeiro de Deus. Só ele pode tirar.
Então, você veja que tem essas duas leis em nós agora. É Romanos capítulo 7. A lei do Espírito, ou seja, a gente já vê a pessoa que está em Jesus Cristo e que já foi tocada pelo Espírito Santo, ela já vê muita coisa como Deus vê. Ela sabe já muita coisa como Deus sabe, porque o Espírito revelou ao coração. Só que fica aquela lei carnal querendo nos tirar para fora. Aí Paulo diz, né? Eu me pego fazendo o mal que não quero e deixo de fazer o bem que quero. Duas leis. E ele fala isso mesmo. Parece que tem duas forças dentro de mim competindo. Pois é a liberdade e ao mesmo tempo a saudade das falsas compensações da escravidão. Não era exatamente a condição do povo no deserto, né? Tá liberto do Egito, mas o Egito não sai de dentro da pessoa. E fica aquela briga interior. Então, a vida cristã também é um processo contínuo de libertação, em todos os aspectos, não é? Eu sei que as pessoas, elas prezam muito pela libertação espiritual. E talvez prezem muito por ela, né? Quando eu digo libertação espiritual, é a libertação do demônio, libertação de contaminações, de opressões, de possessões. Por duas razões, às vezes as pessoas focam a ideia de libertação nisso. Primeiro porque é mais deslumbrante. Né? A gente vai orar, vai combater, aí de vez em quando aparece um satanás e vomita, baba, espuma, grita, dá aquela emoção, aquela euforia. Que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? Então isso aí é mais deslumbrante. Ver, né? Pode parecer que não, mas o ser humano gosta daquilo que é dramático, daquilo que é chocante, do espetacular. Essa é a palavra. A gente gosta do espetáculo. E por outro lado, porque essa libertação, por mais espetacular que seja, ela é mais fácil. Porque nós estamos falando de entidades malignas que são externas a nós e que, diante do poder de Deus, elas saem. Elas têm que obedecer. Então, elas têm que obedecer ao nome de Cristo, Jesus. Elas têm de obedecer aos sacramentais. Elas têm de obedecer à igreja. Então, essa libertação é mais espetacular e menos complicada, vamos assim dizer. Agora, quando se trata de libertar das paixões, das más inclinações, dos vícios. Ah, meu filho, era tão bom se a gente com uma oração dissesse assim pro vício no álcool, por exemplo, vai embora agora e ele saísse. Não sai fácil assim. Tem que ter muita oração, esforço, vontade. Essa é a vida do cristão, né? Uma vida de esforço, uma vida de vontade, assim como o senhor está falando. Uma vida de sacrifícios mesmo, de luta, né? E aí, assim, se a gente olhar para tudo isso, aí até como viver, padre? Como viver essa liberdade pelo Espírito Santo? O Senhor nos deu o Espírito Santo. Nos derramou sobre nós o Espírito Santo. E é esse Espírito que nos faz verdadeiramente livres. Mas como viver essa liberdade pelo Espírito? O que podemos fazer, né? Claro que eu acho que tudo começa com uma vida de oração, mas é a presença do Espírito em nós. Como ser livre no Espírito. Para que a gente possa abraçar, porque o senhor falava da questão dos vícios e tudo, mas são tantas coisinhas, né? Quando a gente pensa aí, até nas questões de redes sociais e tudo mais, a gente se apega à vida do outro, de achar que o outro é sempre mais feliz que eu, porque tem um corpo melhor, porque tem uma casa melhor, porque tem um marido, uma profissão melhor que a minha. Então, isso me traz felicidade, me traz liberdade, mas quando eu entro nessas pequenas coisas do dia a dia, onde eu preciso fazer escolhas mesmo, é onde eu continuo escravo daquelas compensações, daquelas falsas liberdades, daqueles falsos prazeres, que são prazeres até, mas prazeres que passam, que não deixam algo, uma marca verdadeira em nós para o eterno, né? Então, como viver nesse espírito? E viver a liberdade, essa busca. Sabe uma coisa que mudou bastante o meu relacionamento com Deus e principalmente com o Espírito Santo? Foi uma vez que o Padre Alírio chegou e falou assim, a Santíssima Trindade é a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa do Espírito Santo. Com pessoas a gente se relaciona. Isso. Exatamente. Isso. E parece simples falar assim, mas mudou a minha forma de me relacionar com a pessoa do Espírito Santo e da obra
dele dentro Uhum. de mim. Então, não respondendo tudo a sua pergunta, mas esse relacionamento, esse nosso relacionamento com o Espírito Santo, você conhecer a pessoa do Espírito Santo, modifica tudo. Tudo. Transforma tudo. Tudo. Transforma tudo. Não é isso? Relacionamento exige manutenção. E convivência, né? Uhum. Não se conhece, né? Se não conviver, né? Padre Jonas, a Bíblia falava, na comunidade, você tem que comer 1 quilo de sal junto com o outro para conhecer. Sentar na mesa. Sentar na mesa e tudo mais. E tá ali, todo dia, aquele negócio. Intimidade, né? E como que você modifica, se modifica, transforma, tira o pecado, a força do que te aprisiona de dentro, os vícios, as más inclinações, os maus pensamentos, as coisas. Se não com o relacionamento com quem é santo. Uhum. É isso mesmo. Eu tenho criado ultimamente, eu preciso criar vergonha e colocar por escrito, né? Mas vocês já perceberam que eu faço muita comparação, né? Eu invento umas coisas, eu faço esse negócio. Muito legal. Essa do deserto que você falou foi maravilhoso. Ontem, por providência, uma filha espiritual minha perguntou, falei, padre, de onde que o senhor tira essas comparações? Falei, você crê que eu crio na hora que eu tô falando? Eu invento na hora, porque eu vou falando e vão vindo umas imagens, assim, análogas. Sim. Então, essa coisa do relacionamento, esses tempos eu tava tomando banho. E lá, e tomando banho, aí me veio assim uma viagem, eu viajei assim, na maionese do Espírito, no oceano do Espírito. Imagine assim, que um homem muito poderoso entra numa cidade onde todos passavam fome e ali ele constrói uma fábrica e uma mansão para ele viver. Ele diz assim, olha, todos os que fizerem o seu trabalho serão devidamente recompensados. Não é? Na fábrica. Então, trabalhem na fábrica, façam o que tem que fazer e todos serão recompensados. Inclusive, vocês não terão só acesso à fábrica, vocês terão acesso à minha mansão também. É grande e, ao final da vida de trabalho de vocês, quando vocês se aposentarem, vocês podem até morar nessa mansão. Tem muitas suítes, né? Muitos lugares para ficar, comida em abundância. E claro, só que não se esqueça que a mansão é minha, né? Mas eu estou chamando vocês para virem se relacionar comigo, sentar à mesa comigo, frequentar a minha mansão. E claro, não deixem de trabalhar, porque morar na mansão é um mérito de aposentadoria. Suponha você que você tem 2 públicos naquela fábrica. Todo mundo trabalha. Só que tem um grupo que depois do trabalho na sexta-feira vai na mansão. Esse chefe, o cara nos deu trabalho, paga o nosso salário. E ele é gente boa mesmo. Eu vou nessa mansão porque vale a pena. É uma pessoa com quem vale a pena depois da minha aposentadoria ir com a minha família toda morar lá. Os outros dizem, ele já é meu chefe, né? Ele já paga meu salário. Eu vou pegar meu salário e, sabe, aquele funcionário que chega em cima da hora e sai até 2 minutos antes, porque ele só está preocupado mesmo com o salário dele. Todos vão se aposentar no mesmo ano. Quem você acha que vai morar na mansão com esse patrão? É óbvio que foi quem sempre frequentou, sentou na mesa, foi na casa, que cultiva um relacionamento com ele. Os outros não ficaram sem pagamento, receberam a sua recompensa, vão receber sua aposentadoria, tiveram o seu salário, mas não ficarão na mansão, por opção deles. Então, é disso que Jesus fala em Mateus 7, quando ele diz assim, mas muitos dirão, Senhor, mas a gente expulsou o demônio, curou, mas eu não conheço vocês. Quer dizer, todo bem feito, tudo que foi feito de bom, terá sua recompensa. É muito diferente de a pessoa ir para a vida eterna, entende? Uma coisa é ter recompensa, outra coisa é ter a vida eterna. São Tomás, por exemplo, dizia, olha, pode ser que uma pessoa muito má, tenha feito alguma coisa boa em vida. Então, o que Deus faz? Deus a recompensa com saúde, com dias de vida, porque sabe que depois da morte ela vai para o inferno.
E Deus não vai ficar devendo o bem. Então Deus dá, Deus recompensa. Já percebeu como tem ímpios que parece que prosperam? Cuidado. Cuidado, porque pode ser que você já esteja recebendo a sua recompensa. Então, a verdadeira liberdade consiste... Lázaro e o rico, né? Lázaro e o rico. Ah, você já recebeu a sua recompensa em vida. Uhum. Não, então, mas os livres, os libertos, são aqueles que não só receberam a libertação, a liberdade, mas querem viver com quem os libertou e cultivam um relacionamento. Uhum. Então é óbvio, para sermos livres no Espírito, tem que cultivar, tem que ter batismo no Espírito Santo, ou seja, está mergulhado no Espírito Santo. É vida de oração, é confissão, é eucaristia, é vida de igreja, é vida de comunidade. Tem que estar batizado, entende? No sentido estrito do termo, mergulhado. E aí você vai cada vez mais tendo o pensamento de Deus, o sentimento de Deus, e vai se tornando cada vez mais livre. Né? E, inclusive para praticar tudo isso que o senhor falou. Confissão, missa, as celebrações, grupos e tudo mais, estar presente nos sacramentos e tudo mais, que não vira um peso mais, faz parte do dia a dia. Pelo contrário, né? É a nossa liberdade. Para muita gente, até para alguns cristãos, é muito difícil. Ir na missa, aquele compromisso, aquela obrigação disso, daquilo. Quando você tem e está com o Espírito Santo dentro de você, é natural, é tão suave. Uhum. É porque aí entra naquela... É São João Paulo II que fala: a quem ama não é necessário ensinar a lei, porque ele dá pleno cumprimento à lei pelo amor, né? Uhum. Agostinho diz uma frase, e São João Paulo II, numa das catequeses, ele faz esse comentário. Porque Agostinho diz, ame e faça o que desejares. É verdade. Ou seja, porque aquele que ama, ele não vai nem desejar o mal, porque ele ama. Então, quando você estiver amando, pode desejar o que você quiser, fazer o que você quiser. Por quê? Porque tudo que ela quer é bom. Porque, de fato, ela ama. E agora, claro, aqui para encerrar o meu comentário sobre liberdade, né, no nosso podcast de hoje, é importante que nós, os libertos, tenhamos paciência com quem ainda não goza da plena liberdade. Porque o que é liberdade para nós ainda é escravidão para o outro. Ele ainda anda de muletas, né? Você não pode obrigá-lo a correr. Eu dizia isso esses dias, por exemplo, a uma mãe que educou os filhos na igreja e tudo, mas eles se desviaram do caminho. E ela queria a todo custo, sabe? Obrigá-los a ir à missa e chantageava. E de vez em quando eles cedem, né, a ela, para ela parar de encher o saco. Eles vão à missa e detestam ficar ali. Eu disse, filha... fazendo até o contrário. Você está fazendo o contrário, você está se boicotando e boicotando a obra de Deus. Porque o que é liberdade para você, para eles ainda não é. Eles ainda não têm o Espírito Santo de Deus dentro deles dessa maneira. Então é preciso, né, tomar cuidado. Para nós que temos a força, carregamos qualquer peso. Você não pode pôr um peso nas costas de quem não recebeu ainda a força. Né? É o Espírito que vai dar sentido a todas as coisas, né? Sentido a tudo que vivemos, a tudo que buscamos. Mas até para encerrar, assim, queria agradecer muito vocês, agradecer Zeca, a presença, agradecer todo o nosso ensinamento sobre a liberdade, mas principalmente, assim, até deixar esse recado final do Padre do nosso cultivo da amizade com o Espírito, para que este Espírito Santo que mora em nós, que é dado a nós, seja esse nosso amigo para nos ensinar a viver as coisas do dia a dia, para nos ensinar a dar força nas nossas lutas, mas para nos mostrar o caminho, para ser aquele que nos guia no caminho, para que nós possamos trilhar esse caminho rumo ao céu aí com o Espírito Santo em nós, para que ele seja a nossa força, para que ele nos ensine a verdade, para que ele seja a verdade em nós. Então, fico muito feliz de você que esteve conosco nessa tarde, nessa live com a gente. Deixar aqui o meu abraço de todos nós para vocês que esteve com a gente. Pedir de novo para que você compartilhe esse conteúdo para que muitas pessoas também possam ser alcançadas e ficarem repletas do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Deus abençoe muito você e até semana que vem no nosso podcast Metanoia.
Obrigado.